A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que eu vou intitulá-la como uma vida de provação, mas também de consolação. Essa dinâmica vai demonstrar que mesmo diante das maiores adversidades, a presença de Deus oferece consolação e um final feliz para as nossas vidas. E o que você vai precisar para esta dinâmica? Papel, canetas para todos os alunos, né? E uma caixa com tampa. A caixa pode ser uma caixa de sapato, por exemplo. Aqui eu tenho uma, mas não é a caixa de sapato, porque a minha esposa trabalha com EVA e ela faz umas caixas muito bonitas. Uma caixa com tampa, tá, gente? Então você vai usar a caixa, tá? E vários pedaços de papel em branco também. Bom, o que é que você vai fazer para esta dinâmica? Primeiro vamos ver o que é que precisamos fazer em casa, antes do momento da dinâmica. Em casa você vai selecionar alguns textos chaves da história de Jó, tá? Da Bíblia Sagrada, tirando ali da história de Jó. E aí você vai, quando chegar na igreja, né, e for realizar a dinâmica, você vai fazer uma espécie de reconto da história de Jó e destacar principalmente as provações que ele enfrentou e como, no final, Deus ele ressuscitou tudo na vida de Jó. Porque praticamente ele tinha... as coisas da sua vida tinham se acabado, tinham desmoronado, tinham morrido. E Deus faz uma nova ressurreição na vida de Jó. Tá? Então você vai entregar aos seus alunos textos escolhidos por você e em seguida você vai pedir que eles leiam os textos que foram selecionados por você quando você ainda estava em casa. Eu vou deixar logo abaixo, na descrição do vídeo, 9 textos que você pode usar com seus alunos, tá certo? Então, se vocês quiserem usarem esses textos, fiquem à vontade. Bom, aí você vai pedir que seus alunos leiam, como eu disse, e após a leitura, você vai incentivar os seus alunos a refletir sobre como Jó, ele manteve a sua fé apesar das adversidades vividas. E aí você vai encorajar os seus alunos a refletirem sobre as situações difíceis que eles enfrentaram ou então estão enfrentando em sua vida e quais as lições que podem ser aprendidas com essas experiências que eles estão vivendo. Então você vai distribuir papel, tá? Papel, caneta para todos os seus alunos e vai pedir que eles escrevam de forma anônima, não precisa botar o nome, eles vão escrever no papel as suas angústias, os seus desafios, as suas provações atuais. Pode ser também, aí o irmão pode dizer, mas não estou vivenciando nenhum tipo de provação. Tudo bem, você pode até não estar vivendo provações da sua vida. Sua vida está uma bênção. Mas você tem familiares que estão vivendo isso. Você pode escrever também, tá? Depois que todos estiverem inscritos, a sua relação, né, de momentos de provação, de desafios, de angústia, escreveu, pronto. Você vai recolher esses papéis e colocar dentro da caixa, conforme eu falei para você. Pode ser uma caixa de sapato, é bem melhor, tá? Então coloca dentro da caixa, abre a caixa aqui, ó, e coloca tudo dentro, tá? E você vai explicar que essa caixa, ela representa as dificuldades que nós enfrentamos na vida, simbolizando os momentos de angústia, de provação. E aí você, depois que explicar isso, vai colocar a tampa na caixa, fechar a caixa e destacar que assim como a caixa ela pode ser fechada, Deus também tem o poder de fechar um capítulo de dificuldade nas nossas vidas. Mostre para os seus alunos isso, certo? A partir daí você vai convidar os seus alunos a entregar suas preocupações, já que tudo está aqui dentro da caixa, né? Entregar essas preocupações a Deus. E convide os seus alunos para uma breve oração. E aí é onde vocês vão suplicar ao Senhor
que ele assuma o controle dessas angústias, dessas dificuldades. Tudo que foi colocado dentro da caixa vai ser apresentado a Deus, né, representado aqui pela caixa onde estão todos os pedidos, e uma súplica será muito importante para levar os seus alunos a se concentrarem em Deus nos momentos em que eles estão passando, tá? E aí, mais uma vez, você vai distribuir pedaços de papel em branco para todos os alunos. Esse será o segundo momento de distribuição de papéis. Peça que eles escrevam agora uma palavra de consolo, ou de encorajamento, ou de bênção, que eles gostariam de compartilhar com um colega, já que cada um está vivendo seus momentos de dificuldade, de problema. Então, cada um tem essa responsabilidade agora. Escrever uma palavra de consolo, ou de encorajamento, ou de bênção para um colega dele. E depois que eles terminarem, você não vai entregar ou demandar eles entregarem essas mensagens para o colega. Você vai recolher também todos esses papéis. Recolha os papéis e aí você vai pegar esses papéis também de encorajamento e misturar com os outros que estão aqui dentro da caixa. Coloque também dentro da caixa, tá? Depois que você misturar, aí você vai abrir a caixa de novo e começar a ler os papéis de consolo e de bênção em voz alta. Escolha esses papéis e procure ler em voz alta. E aí você vai enfatizar como, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e consolação quando nós aprendemos a confiar em Deus. Tá certo? Bom, no final, encerre a dinâmica com uma palavra para os seus alunos, mostrando que a vida, muitas vezes, ou em alguns momentos da vida, ela nos lança em desertos áridos. E muitas vezes esses desertos ou até tempestades de aflição que sopram fortemente sobre as nossas vidas, acontece sim. Ainda que você sirva a Deus fielmente, mas muitos desses momentos podem acontecer nas nossas vidas. Mas são nesses momentos que nós encontramos consolo e inspiração. Na história de Jó, por exemplo, que era um homem justo, que enfrentou provações e provações inimagináveis. Jó, ele perdeu seus bens, a sua saúde e até mesmo seus entes queridos. Enquanto a dor o envolvia, ele permaneceu firme na sua fé. Nós podemos nos identificar com Jó quando a vida nos impõe fardos pesados, quando nós somos questionados sobre o propósito das tribulações, muitas vezes em nossa vida. A imagem central de Jó é que com Deus sempre haverá um final feliz. Mesmo quando as angústias parecem esmagadoras, as consolações divinas, elas são ainda maiores. Deus não é indiferente às nossas dores. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um consolo bem presente nas tribulações. Na história de Jó, nós aprendemos que a fidelidade a Deus não nos isenta de dificuldades, mas nos assegura que a sua presença será constante em nossas vidas. Em meio às lágrimas que Jó derramou, Deus restaurou as suas perdas e abençoou abundantemente a sua vida. O Senhor, Ele não apenas lhe devolveu o que havia perdido, mas também aprimorou a sua vida espiritualmente. Então, assim, gente, como Jó, nós também sairemos das nossas provações muito melhor do que quando nós entramos. Cada desafio, cada lágrima, elas moldam o nosso caráter e fortalecem a nossa fé. A paciência e a perseverança de Jó, ele nos inspira a confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do controle. Então, meus queridos, se você está passando por um desses desertos, saiba que a história de Jó não apenas ela é um relatório de fatos que aconteceram no passado, mas também é uma promessa para o presente. Deus está escrevendo a sua história e no final haverá um capítulo de bênçãos e de alegria para a sua vida. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. As nossas aflições são temporárias, mas a glória que nos aguarda é eterna. Então que a história de Jó seja um lembrete para permanecermos fiéis, confiantes de que as provações desta vida não se compara à glória que será revelada para nós. Com Deus, sempre haverá um final feliz. As suas angústias, elas podem ser grandes, mas a consolação divina, elas são infinitamente maiores. Da provação, você vai emergir como alguém bem melhor, fortalecido e aprovado pelo toque grandioso do nosso Pai Celestial. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.